Estamos de volta com o Ver Mais dessa segunda-feira e o assunto de hoje é o financiamento imobiliário, por isso que a economista Bruna Furlanetto está aqui conosco e eu vou começar então a ler as perguntas dos telespectadores. Boa tarde, meu nome é Lilian, eu sou do bairro Pinheirinho. A minha pergunta é, vale mais a pena investir em um apartamento ou casa? Interessante a pergunta dela, existe essa diferença? O que se pensar quando eu vou comprar um apartamento e quando eu vou comprar uma casa? A casa eu sei que tem o terreno, enfim... Então, é uma questão de analisar, né, a mesma coisa que eu falei no início, os objetivos perante a isso. Eu quero uma casa porque eu quero um conforto diferente, né, eu não quero ter vizinhos, né, acima ou embaixo, então nesse sentido. Mas ambos, no sentido de valorização, né, é o mesmo. O apartamento você tem uma despesa aí com o condomínio, né, mensalmente, a casa não tem o condomínio, mas tu tem manutenção. Que tem que ser feita também, né? Então, e é aquela questão, é viável? Tá vendendo por um preço mais em conta? Por que está acontecendo isso? É porque quer vender mesmo, né? Então, tem que analisar caso a caso, né? Mas, assim, especificamente, estar valorizando mais casa ou mais apartamento não é o fato. A casa tem isso, por mais que tenha manutenção, se eu não quero fazer esse investimento nesse mês, eu consigo jogar para o mês que vem. O condomínio não chegou a ter que pagar, né? Com certeza. Tem um AP financiado pelo Minha Casa Minha Vida, posso financiar outro imóvel? Essa é a pergunta do André. Pode sim, André. Se respeitando os 30% da renda bruta familiar, você pode. Contudo, o que tem que ser levado em consideração é que o Minha Casa Minha Vida, ele tem uma taxa de juros, né, que é bem mais em conta do que a taxa de juros, então, geral aí do sistema financeiro habitacional ou do sistema de financiamento imobiliário que se tem. E então é isso que tu tem que ponderar, né? Pode estar financiando sim, só não vai ter as condições que você teve com Minha Casa Minha Vida. Muito bem. O Juliano, que é do Jardim Itália, está mandando uma mensagem aqui dizendo que as pessoas têm que pensar muito bem antes de fazer esse investimento, porque por mais que o juro seja baixo, lá no final, quando você faz a conta de quanto custou, de quanto pagou, isso faz a diferença. Tá certo. Obrigada aí pela mensagem, pela participação do Juliano. Tem mais participação aqui, só que a Fernandinha se perde aqui no tablet, é muita tecnologia. Boa tarde. Depois que acertar a parcela na caixa, quanto podemos mudar para ela ficar menor? Tem isso, que depois de tantas parcelas ela diminui o valor, ou conforme a entrada, enfim, não sei. Tem que verificar também, direto com a sua instituição financeira, qual foi o contrato, né, que foi assinado no momento da aquisição do imóvel, né? Temos tabela price, tabela saque, né, e aí tem formas de amortizar isso. Eu posso dar no valor total da dívida, um valor, recebi uma renda, vendi alguma coisa, né, um imóvel que eu tinha, um carro, e quero ir lá e amortizar para baixar o valor da minha parcela. Existem essas possibilidades sim, e a Caixa faz simulações, se for na Caixa ou outras instituições, né, para ver quanto vai ficar e se é viável, inclusive até com o FGTS. Nós podemos estar amortizando, né, com o FGTS. A gente até conversava aqui no intervalo, Bruna, sobre às vezes o medo de você fazer esse investimento, que é um investimento a longo prazo, esse comprometimento da tua renda por alguns anos, e aí de repente você, o marido, enfim, um dos dois perde o emprego. Também dá para negociar com o banco essa diminuição de parcela, talvez? Enfim, vai muito da escolha, né, da financiadora? Então, isso é um risco e em todos os segmentos, né, que a gente enfrenta, nós temos esse risco. Então, por isso que é importante estar com os pés no chão e no momento da decisão, pensar nisso, no que pode acontecer para que você daqui a pouco não tenha que vender este imóvel a um preço muito menor para pagar a dívida porque você não está conseguindo pagar. Então, ter o pé no chão, se a parcela fica dentro, né, daqui a pouco um emprego que você vai ganhar um pouquinho menos do que você estava ganhando, se você mesmo assim consegue estar arcando com isso, se a parcela fica dentro do valor de um aluguel, porque veja, eu quero sair do aluguel, hoje eu pago R$1.000 de aluguel, mas a parcela vai dar 3.000. É 3 vezes mais do que o teu aluguel. Então isso também tem que ser ponderado, porque aluguel tu teria que pagar igual, né? Então mesmo que tu fique sem emprego, mas tem que estar dentro do teu orçamento e ponderar esses riscos, porque são riscos inerentes, né? Não tem o que fazer. E a pergunta da telespectadora aqui, ela pergunta em termos de financiamento, qual o menor valor que pode ser financiado em uma casa ou apartamento? Depende da linha de crédito escolhida, né? Da linha, da instituição, cada instituição tem alguns critérios aí que eles elencam, né? Mas tem que
pesquisar, porque às vezes você não precisa nem, dependendo do valor que tu quer financiar, tu não precisa nem procurar um crédito imobiliário. Daqui a pouco você consegue uma outra linha de crédito que tem um juro muito próximo, enfim. Né? Quem ganha 2.000 pode financiar até quantos? Aí você já passou a dica dos 10%, né? Dos 30%, aliás, da parcela no máximo, né? E aí tem que ver o valor, né, do imóvel em si, porque também tem uma porcentagem máxima de financiamento desse imóvel, então tem que ver caso a caso. Bom, agora temos o caso da Flaviana, que gostaria de saber se quem tem outro financiamento, quem tem o financiamento Minha Casa Minha Vida pode fazer outro tipo de financiamento, porque ela é divorciada e ele ficou com o imóvel, só que o imóvel, por mais que tenha ficado com ele, o financiamento está no nome dela. Então tem mais questão legal em torno dessa situação, né, Bruna? Você pode estar adquirindo um outro imóvel, com certeza, né, um outro financiamento, se a renda não ultrapassar os 30%, né, aquela questão, e só não vai conseguir pegar Minha Casa Minha Vida de novo, né, porque já vai ter que se encaixar em outra modalidade. Vai ter que se encaixar em outra modalidade, porque por mais que o imóvel não esteja contigo, né, que caracterize que você não tem imóvel, tá no seu nome o financiamento, então ele é seu, né. Certo. Bom, o Wilson tem uma renda fixa de carteira assinada. Deixa eu só desligar aqui que o pessoal tá ligando pra gente. E aí, se liga pra gente, a gente não consegue ler as outras mensagens. Então, por favor, pessoal de casa, não nos ligue. Tem uma renda fixa por carteira assinada que é de R$ 1.400. E tem uma outra renda que não é fixa, que é uma renda, enfim, que meio que temporária. Se ele pode juntar essas duas rendas para financiar a casa e até quanto ele pode financiar? O bom é você contar com o que tu tem de certeza, né? Na hora de financiar. Exatamente. Tem que entender se essa renda variável que ele tem, se ela acontece sempre, né? Ela só não está declarada, né? E aí tudo varia da instituição financeira, de como ela aceita. Tem instituições financeiras que sim, aceitam renda variável. Você pode fazer uma declaração que você recebe essa renda e você consegue incluir ela para o cálculo dos 30%. Tem instituições financeiras já que não aceitam e que só levam em consideração o que se tem registrado em carteira, né? Mas eu acho que é válido tentar sim, se é uma renda que ele tem, que ele sempre vai ter, enfim, eu acho que é válido tentar. Muito bem. Olá, boa tarde, meu esposo está com o nome em restrição. Será que eu posso financiar um imóvel no meu nome com a renda do meu esposo contando junto? Olha, acredito que no momento que você for levar a renda dele junto, né, a instituição financeira vai consultar todos os órgãos de restrição ao crédito, né, referente a vocês dois, porque veja, para incluir a renda dele, ele provavelmente vai ter que estar assinando junto, né, como, nem como avalista, mas enfim, até pela questão da renda dele estar sendo comprometida junto nesse financiamento, ele vai ter que estar assinando. Então, provavelmente a instituição financeira vai estar consultando ambos, né, para estar concedendo o crédito nessa modalidade de usar as duas rendas, né? Calcular a porcentagem sobre as duas rendas. Agora, Bruno, uma pergunta muito parecida com a do Wilson, só que nesse caso ela não tem a carteira assinada, então ela não tem a renda fixa mensal, ela trabalha por conta, então só tem essa renda que é volátil, enfim, né? Ela consegue mesmo assim financiar pelo Minha Casa Minha Vida? Tem muitas instituições financeiras, como eu falei, que elas levam em consideração, em alguns momentos, a declaração de renda, né, os extratos bancários de movimentação. Porque, de alguma forma, você tem que comprovar que você tem condições financeiras de estar arcando com aquela parcela. Então, tem outras formas de você comprovar a renda, extratos de outras instituições financeiras, algumas instituições até extratos de cartão de crédito. Então, tudo depende da instituição, o que ela caracteriza como comprovação de renda. Isso é muito importante estar ciente, né? Daqui a pouco ela vai pedir dos últimos 3 meses, então mas eu não movimento por banco. Então, quem sabe é interessante abrir uma conta corrente na instituição que você queira, passar a movimentar essa conta, ter um fluxo de recurso, né, de entradas e saídas aí nessa conta, para poder comprovar a sua condição, né, de estar apto a tomar esse recurso e que tenha condições de pagar a parcela todo mês para a instituição. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que pede se é possível financiar uma casa, um apartamento sem dar a entrada. E aí a gente para e pensa em outro quesito, o quesito entrada. O quanto eu posso comprometer dos meus bens para dar essa entrada? Porque a gente vê muita gente vendendo o carro, por exemplo, para dar de entrada num apartamento, mas aí precisa do carro para trabalhar, para levar as crianças para a escola, ou seja, tem que ter, essa entrada tem que ser muito bem pensada também.
Com certeza, muito importante essa pergunta. Não existe como eu comprar um imóvel sem dar a entrada, porque veja, as instituições financeiras não estão financiando 100% dos imóveis, né? Então, por exemplo, a Caixa, nessa transformação do imóvel usado, passou de 50% para 70%. Então, pelo menos esses 30% eu tenho que estar dando de entrada, né? E aí, essa questão de você estar vendendo algum bem para conceder a entrada é uma questão de avaliação sua com a sua família, né? Eu tenho só um carro, e a gente pode ficar sem esse carro, né? Então, eu vendo ele e dou a entrada. Eu vou vender o carro, vou dar a entrada e vou financiar um outro carro. É uma parcela a mais que você tem. Então, tem que ser muito bem pensado isso e ponderado. Né? Agora, se eu tenho um recurso guardado, que eu posso me desfazer, que eu não estou preocupado em ter esse recurso financeiro, né? E eu quero disponibilizar isso para entrada, ok, disponibiliza para entrada, se muda, vai para o seu apartamento. Eu acho que é toda uma questão de equilíbrio, né? E ponderar os riscos envolvidos que podem impactar nisso. O planejamento familiar, planejamento que às vezes financeiro falta, familiar, né? Com certeza. O telespectador Vanderlei, que é do Jardim América, está perguntando sobre o fundo de garantia, se ele pode usar para fazer esse investimento em imóvel? Com certeza pode, né? O FGTS você pode, também tem regras para isso. Se for no sistema financeiro habitacional ou se for no sistema de financiamento de imóveis, cada um tem a sua regra específica, né? Que você tem que estar trabalhando há tanto tempo, né? Na empresa, ou que você já tenha carteira assinada há um tempo determinado. Os próprios bancos, eles têm algumas cartilhas informando quais são as regras e critérios. Tem uma legislação que rege, né, a utilização do FGTS, que também dá para ser acessada. Então, hoje na internet está bem tranquilo para buscar isso. Se precisar também, a gente pode deixar disponível, né, Fer, como vocês preferirem. Então, para saber como é que ele pode estar utilizando. Bem, a Marta, que é do Santo Antônio, pergunta uma questão de financiamento. Sendo casado no civil ou não, consegue financiar junto? Como é que faz para contar a renda do casal? Porque a gente sabe que a realidade de muitos casais é que vão morar juntos e às vezes não tem um documento, né, oficializando a união. E como que faz para contar essa renda conjunta, né? Conjunta. Normalmente as instituições financeiras, elas exigem, né, pelo menos uma declaração de união estável, feita em cartório, para você comprovar que vocês residem junto, porque daqui a pouco, sem ter uma comprovação, separa, aí o noivo ou a noiva diz, olha, eu não vou mais ajudar, porque agora a gente não está mais junto, né, eu não tenho compromisso mais com isso, e aí, como fica, né, essa parcela? Então, normalmente se tem essa declaração de união estável, o financiamento está no nome dos dois, os dois são responsáveis pela quitação daquela dívida e, claro, no momento da separação, aí vai se definir quem vai ficar com o bem, quem vai pagar, enfim, faça um outro documento e aí fica tudo resolvido, né, resolvido. Gente? Tudo no papel que fica muito mais fácil com depois. Certeza. O Claudeci diz que já tem um imóvel no nome dele, mas está pensando em financiar outro e queria saber se pode usar o FGTS para esse caso. Pode. Tem que ver as regras, como eu digo, né? Cada caso, um caso, valor do imóvel, porcentagem, de que forma que eu posso estar utilizando, né? Mas é possível sim. Muito bem. O Lademir Antônio tem a casa da mãe no nome dele e uma casa que financiou já há 3 anos. Gostaria de saber se posso abater meu FGTS para pagar um pouco da dívida. Mora no EFAP. Depende do tipo do financiamento, né? A linha que foi adquirida naquele momento também é possível, né? Teria que procurar a instituição financeira, então provavelmente a Caixa Econômica, né? Ou enfim, outra instituição que ele fez a utilização e verificar quanto ele tem e quanto ele pode estar utilizando. Bom, são muitas perguntas aqui, mas eu achei essa bem interessante, Bruna. Em qual situação eu perco o imóvel? Porque é isso que você falou do planejamento familiar, você pode perder todo esse financiamento. Qual geralmente é a situação que a financiadora vai chegar e vai dizer, chega, não tem mais, vou pegar de volta esse imóvel? Essa é uma pergunta bem importante, né? Então, a inadimplência é o fato determinante, né? A inadimplência. Mas assim, até esse ponto, com certeza, a instituição financeira vai buscar inúmeras formas de organizar, né, o seu pagamento. Porque, veja, o banco, ele trabalha com dinheiro.
Se eu empresto dinheiro, eu quero receber de volta dinheiro, né? E não imóvel, né? Porque o banco não é uma imobiliária. Então, ele vai tentar de outras formas, vai tentar com que você reparcele, enfim, vai te dar possibilidades de negociação. E se mesmo assim não tiver como, aí sim vai para um leilão, né? O seu imóvel. Tá certo. Bruna, muito obrigada pelas suas dicas aqui. Obrigada a você de casa que nos acompanhou nessa segunda-feira. O Ver Mais vai ficando por aqui. Você acompanha agora a Hora da Venenosa.